e vai para o outro, ele sente saudades do lugar dele, ele sente saudades dos pratos que ele experimentava, da identidade que ele construiu desde a infância até aquele momento que ele vai para o outro lugar. Então, nós somos saudosistas em relação a isso. E esse homem negro, quando vem para cá, ele tem essa identidade, ele não perde a identidade da cultura africana dele, dos povos de origem dele, das aldeias de origem dele. Ele não perdeu, ele faz o quê? Com os ingredientes que aqui existem no Brasil, que são existentes no Brasil, ele vai tentar imitar ou tentar colocar algo muito similar àquilo que ele consumia para lá. E ele vai deixando essa história dele, essa identidade para os descendentes dele e para as outras pessoas que estão à volta. Ele leva, por exemplo, isso lá no período que ele vem para cá, ele leva para a Casa Grande, ele leva para as pequenas cidades, ele leva para a mineração essa contribuição dele. Temos algum prato específico para citarmos que era feito ou ainda é feito na África que não foi possível fazer no Brasil ou transformado? Eu diria assim, na região, por exemplo, do Espírito Santo tem as suas transformações, as suas mutações. Quando eu vou falar de culinária, eu tenho que tomar muito cuidado a respeito dos pratos, porque eu tenho uns diversos entendimentos em determinadas localidades. Eu pego, por exemplo, o caso da feijoada que nós atribuímos e reatribuímos, atribuímos aos negros e atribuímos também aos europeus numa nova leitura dessa feijoada. Angu, os pratos à base de milho. O milho ele não é africano, a mandioca não é africana, mas o africano ele domina muito bem o cozimento desses ingredientes. Os portugueses levam esses ingredientes lá para a África e para adaptar o negro aos nossos alimentos, né? Os portugueses têm essa contribuição de transformadora, disseminadora dos alimentos, como desbravadores do mundo. Então eles também contribuem para a construção dessa identidade muito brasileira da culinária, tanto que nós dissemos, depois a gente pode tratar melhor a respeito disso, de que há culinária. Mas eu pego, por exemplo, azeite de dendê. Azeite de dendê eu trago da África para o Brasil e ele é muito bem aceito na região ali da Bahia, que eu tenho a presença maciça de negros, ele é muito bem aceito. O português quando vem para o Brasil, ele busca muito o azeite à base de oliva, por exemplo. Já o negro, ele introduz no lugar, no feitio dos pratos, ele introduz o azeite de dendê, que ele era chamado de dendém, né? Depois uma corruptela e acaba virando dendê aqui. Quiabo, por exemplo, alguns pratos à base de quiabo. Cuchá, que é a base de vinagreira, que nós temos até aqui no interior de São Paulo, nós usamos para fazer licor, para algumas outras atividades, vem da África. E dessa viagem da África para o Brasil, né, sabemos que é uma viagem longa de navio. Dentro do navio, desse meio de transporte, alguma invenção culinária, alguma transformação? Olha, eu diria que não. Eu diria que não há a distância. O tempo que você leva, você precisa ter alimentos dentro do navio. É lógico que o negro que está ali dentro do navio, ele come a comida do seu transportador. E que geralmente esse alimento que era fornecido ao negro, ele tinha que se conservar por mais tempo, que era o tempo da viagem, porque essa é uma viagem que tem período sem escalas, né? Então ele precisa. Boa parte dos alimentos que são ali introduzidos, eles estão baseados no milho e na mandioca, que eu já ressalto, milho e a mandioca, eles não são africanos.
Eu tenho, por exemplo, em substituição à mandioca, algumas variedades de inhame. Eu tenho, por exemplo, que o inhame africano. Eu tenho algumas variedades de inhame que hoje nós temos aqui na nossa culinária, que tem origem africana. E eu tenho, por exemplo,